Mas eu ia falando que nós somos dois homens comuns. Isso. Né? O Aloísio é de formação engenheiro. É servidor do TRT, é especialista em tecnologia da informação e cursou também, por expensas próprias, em busca do conhecimento, um curso de teologia. Eu fiz bacharelado em Direito, sou advogado e também fiz um curso, pelas minhas próprias motivações, de teologia, buscando um conhecimento mais profundo. Nós dois, por amor a Jesus Cristo, fizemos isso. Verdade. Né? E somos impactados com o mover da história da igreja. Né? Esse mover que revolucionou as coisas, revolucionou tudo, revolucionou o mundo. Né? Esse mover nos impacta. E nós queremos conversar um pouco. Nós não somos mestres, nem doutores, nem nada. Somos homens comuns. Né? Estamos aqui apenas para trocar ideias, conversas e todas as dúvidas, todas as intercessões que chegarem a nós serão muito bem-vindas. Nós tentaremos responder dentro da medida do possível. E, se não tivermos jeito de responder, não soubermos, vamos pesquisar para aprender. Né? Vamos Verdade. É isso, inclusive, né, Beto, esse estudo é fruto das nossas conversas lá na sua casa, ou lá em casa. Então, isso tudo foi acontecendo num processo natural de conversa de dois amigos, com a Eliette também, trocando ideias, dúvidas, questionamentos que nós temos, né, normalmente. E chegamos aqui, né? E para chegar aqui também foram mais conversas. Foram mais conversas. Entre a gente e estudando. Foi uma preparação legal. Foi. Né? Que a gente fez e vamos fazer ao longo desse tempo, né? E, assim, só para posicionar melhor, a gente colocou ali a dispersão dos apóstolos pelo mundo, né? O nosso título. Mas a verdade é que o objetivo do estudo, que eu e o Beto a gente delineou, foram os 3 primeiros séculos. Isso. Né? Que é uma história pouco conhecida da igreja, as pessoas normalmente não têm uma ideia. Né? Existem alguns relances que são passados, né? Mas, efetivamente, o que aconteceu depois de Atos, basicamente, né, é uma incógnita na igreja em termos gerais. Né? E a gente, estudando isso, a gente foi evoluindo. Né? É um assunto muito pouco comentado na igreja. Né? Exato. Talvez, eu não sei, porque falta curiosidade, falta oportunidade. Eu não saberia dizer qual é o motivo, mas eu sei que esse assunto, geralmente... Não é fácil. É como se nós... esse assunto não fizesse parte da igreja que vem da reforma para cá, né? É verdade. Fica parecendo que esse assunto é assim, né? Não desinteressa. 1.500 anos. 1.500 anos eu vou passar borracha, porque isso não... E não é assim, né? E cada vez que a gente estuda um pouquinho, a gente vai descobrindo coisas muito interessantes. Muito interessantes. Para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, né, Beto? Com certeza. Não. E pensar que esses 3 primeiros séculos, a igreja andou por si mesma. Né? Exatamente. Andou por si mesma. Ela não tinha... Não tinha estrutura, praticamente. Não tinha... Nada. Foi um crescimento, realmente, né? Das pessoas envolvidas, das pessoas que iam se convertendo, que iam... Né, aprendendo e levando ao mesmo tempo o evangelho. Né? Que coisa interessante. Isso é muito legal. E quase tudo de forma oral. A escrita era muito limitada. Né? Totalmente. A escrita praticamente não tinha. Né? Era tudo de forma oral, um ia passando, outro. Imagina... Eu fico imaginando, né? Não sei se era bem assim, mas vamos lá, né? Vamos no exercício de imaginação. Faz parte. As parábolas de Jesus, né? Um ia contando para o outro, que o outro ia contando para o outro, Imagina, ia contando para o outro. Fantástico, é verdade. E a coisa acontece dessa forma, e a coisa vai crescendo dessa forma. Olha só que... E isso é muito bonito, porque talvez hoje fale assim, mas, poxa vida, Jesus estava lá
De repente, todo mundo tinha fome. O que Jesus fez? Resolveu o problema de todo mundo. E essa era a historinha que era contada de um para outro, dos milagres, dos ensinamentos, né, de Jesus. E isso foi se perpetuando ao longo do tempo, sem ter uma escrita efetiva da Bíblia, né? A Bíblia foi acontecendo, os evangelistas, né? Paulo com as cartas, o Atos mesmo. E né? interessante que a gente vai ver também que teve apóstolo traduzindo em outra língua verdade, o Evangelho de também Mateus, por exemplo, não é? Para atingir né? aquele povo, aquela localidade onde ele está. Olha só, eles já tinham aquela preocupação, verdade. vamos traduzir para aquela língua para que eles possam entender, ou seja, não só contar, mas verificar que existe algo escrito, né? Legal. E aí o que a gente pensou foi o seguinte: são 3 séculos que a gente tem pela frente, mas não tinha como começar também pelos apóstolos, tinha que ser pelos apóstolos. Tem que ser pelos apóstolos. Porque até os apóstolos, jeito, né? eles não têm uma história conhecida de todos, né? A menos de Pedro e Paulo, que são os que têm mais personagens informação, de Atos, né? Exatamente. Os outros são 12 apóstolos, que contando Matias no lugar de Judas, são 12 apóstolos. O que aconteceu, né? Essa era a nossa questão de a gente procurar saber, de ter essa informação. Por onde andou esse pessoal, né? Isso, exato. E depois os desdobramentos dessa pregação pelo mundo. E depois eles morreram. E aí? Parou tudo? Acabou? Como é que ficou? Pois é, exatamente. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Essas né? perguntas nós fizemos só nós mesmos, né? Exatamente. Fizemos para nós mesmos um monte de perguntas, né? Tivemos que indagar o texto, né? Perguntar para o texto. Exatamente. Enfrentar o texto. Enfrentar as informações, né? Buscar. Chegavam, né? É isso aí. Foi um aprendizado, né? Foi um negócio muito bacana. Então tá, vamos para frente. Então, vamos lá então. Por onde que a gente começa? Pela introdução? Eu acho que é a instituição dos apóstolos, né, Beto? Isso, acho que seria melhor, né? Porque dali para frente, porque até a morte de Cristo, até a crucificação e a ressurreição, os apóstolos, né, a gente já está chamando de apóstolos, né, mas na verdade eram os discípulos, né? Eram as pessoas que Jesus chamou para continuar aquela caminhada. Então, eles estavam ali meio perdidos, né? Depois que Jesus crucificado, morreu, e a ressurreição com todo o acontecimento, né, que a gente não, isso aí já é notório, né? Os cristãos têm que saber isso, né? Mas o que aconteceu? Eles estavam ali, os apóstolos. E agora, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Né? E aí a questão da instituição dos apóstolos. A instituição dos apóstolos acontece num momento muito interessante, né? Se a gente for pensar, muito interessante, porque quando Jesus faz aquele movimento de ascensão aos céus, isso, aí criou um vácuo, né? Eles ficaram assim, opa, e agora? Agora efetivamente, nós estamos sem o Senhor conosco. A pessoa que orientava tudo para a gente. Né? Fisicamente, tal, não está mais conosco. E agora? Exato. Jesus falou assim, olha, eu vou mandar um Consolador, mas também não marcou data para isso, não. Não marcou data, não disse assim, daqui 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, né? Falou nada disso, não. Eu vou mandar, tá bom? Não se preocupem, né? Não se preocupe. Aí foi um momento, assim, parece que de reflexão, né? Eles vão se juntar, provavelmente, na casa de Marcos, que era a casa que houve o cenáculo. Aquela casa funcionou muito ali para eles durante o tempo de Jesus, né? Para ajuntamento. Para ajuntamento, provavelmente eles ficaram ali, né? E ali parece que eles iam, oravam, iam fazer suas atividades normais, depois reuniam todos os dias, aquele negócio todo, e ficavam ali, vai falar que eles ficavam reunidos em oração, esse negócio todo. E na expectativa do que ia acontecer daí para frente. Exatamente, né? E ali eles tomam uma decisão, algumas decisões ali foram muito importantes, e uma delas é o Colégio Apostólico. Interessante. Exatamente.
Isso aí é interessante, que dá preocupação também de organizar o que Cristo tinha ensinado. Né? Foi a primeira forma Primeira forma de organização. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Bom, nós estamos com um time desfalcado. Verdade. Judas Iscariotes pulou fora do time. Pô. Verdade. Saiu fora. Então, nós vamos eleger outro. Para quê? Para que testemunhe a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tinha que ser um que estava andando com eles também, juntinho ali. Né? Aí colocaram 2 nomes lá e escolheram Matias. Matias foi o escolhido para substituir o Judas. Porque eram 12, né, Beto? Eram 12. 12 deveria ser a conta que Jesus orientou todos por causa de uma série de fatores, de simbolismo, exatamente. de ter um número que realmente conseguisse atingir o que era previsto por Cristo, de sair e continuar a pregação. Você lembrou bem o simbolismo, né? 12 tribos. 12 tribos de Israel e tudo mais. Então, essa primeira parte. Outra coisa também, só para aproveitar aqui, né, é a questão do tempo que os apóstolos tiveram para aprender. Muito importante, interessantíssimo. Isso a gente estava estudando, né? E foi uma coisa interessante. Foi interessantíssimo essa informação. Contem para a gente. Porque, pelo que nós temos informação, Jesus ficou 3 anos exercendo o ministério depois do batismo. Né? Foram 3 anos até a crucificação e morte e ressurreição, nesse período. Isso. E a gente pensa assim, que Jesus já foi para a pregação, né, com os apóstolos atrás dele. Né? E não foi isso que aconteceu. Né? A gente vendo que até essa definição nos evangelhos são definições interessantes, porque a palavra apóstolo tem um peso grande nos evangelhos. Até então, assim, de uma forma mais genérica, eram chamados de discípulos de Cristo. Não. E aí, em um certo momento, Jesus falou: vocês vão ser os apóstolos que vão continuar a história. E esse período de definição, dentro do ministério de Jesus como um todo, onde ele já vinha fazendo os milagres, já vinha pregando, já vinha fazendo todo aquele movimento na Galileia, principalmente, o que acontece? 18 meses. A partir do momento que Jesus resolve nomear porque, a partir de um certo momento, ao longo dos 3 anos, o deslumbre de Jesus com os milagres já começou a mudar um pouco, porque as palavras de Jesus foram muito impactantes. Então, as pessoas começaram a ver, nós temos que olhar direito esse cara, porque o que ele está falando são coisas duras e coisas, né, inéditas. Eu considero inéditas até hoje. Né? Com certeza. Da pregação de Jesus. Ama seu próximo como a ti mesmo. Se um está precisando está com frio, dá a sua capa. A sua capa, né? Dá o que você tem, você ajuda o próximo. E também, o reino de Deus o reino de Deus está vindo. E aí começa a mexer com uma série de coisas que as pessoas começam a ficar hesitantes um pouco no tratar ali com Cristo, porque não era só milagre, eram palavras e palavras assim, impactantes. Né? E aí Jesus falou assim: agora o povo todo já não está me seguindo, e eu vou nomear vocês para vocês começarem a ter para vocês terem um contato comigo maior, para entender toda a ideia do reino de Deus que eu estou trazendo, que o meu pai me mandou, e eu estou aqui e estou levando essa ideia do cristianismo, né, que era a essência da pregação de Jesus. E aí ele pegou esses 12,
né, que na época ainda era 12, Judas Iscariotes, e teve um contato maior com ele, muito mais próximo com eles. Andaram com ele, né? Andavam com eles e eram... Você imagina. Um negócio assim, fantástico. São 18... Um curso de teologia, né, Beto? Fala aí, quantos anos são? Né? Um curso razoável, pelo menos 4 anos. 4 anos, pelo menos. Né? Os apóstolos já nomeados, são 4 listas, né? Ou seja, 4 evangelhos. Todos os 4 citam os 12, né? A nomeação dos 12. Tem até ali Mateus 10, Marcos 3, Lucas e Atos tem uma lista. Então, assim, a partir de agora, vocês são aqueles que vão levar. Só que eu vou ter que fazer um curso dinâmico. Né? Eu vou fazer um curso de teologia, em 18 meses vocês vão ter que estar preparados. Aptos. Né? E com detalhe, não tem plano B. É verdade. Isso é não muito tem importante. outra alternativa. É isso ou é isso. Exato. Né? Porque não tinha opção. Isso aí é muito interessante. E outra coisa interessante é que, em determinado momento, eu não sei se ia falar isso, né? Mas, em determinado momento, depois do Sermão da Montanha, houve uma debandada, né? Exatamente. Houve uma debandada. Exatamente. Todo mundo foi andando, saiu fora e tal, e ficou só os 12. E Jesus ainda pergunta para eles: e vocês não vão embora também não? Vocês Verdade. também não querem ir? Não querem ir embora não? Tal. Ó, não por mim, né? Não também, lá. Vocês querem ir também não? Tal. É verdade. E aí Pedro vai falar aquela coisa interessante, né? Para que iremos nós, né? Se O Senhor é o Senhor da vida. já reconhecendo, né? Talvez até sem um conhecimento real da situação toda, mas já reconhecendo já o senhorio. começando a compreender, talvez, assim, com alguma sutileza, eu acho que não compreendendo corretamente, exatamente, né? Mas assim, com algum... Mas é interessante relato. Todo esse processo. E quando o Beto começou falando de pessoas comuns, eram o que eles eram, pessoas comuns, né? Há um livro, até um dos livros que a gente... Você quer mostrar eu não vou fazer propaganda, mas eu acho que é uma livro, referência, né? Não, só para... É o livro 12 Homens Comuns, é o título do livro. Isso. Do John MacArthur. John MacArthur. Eu não estou fazendo propaganda porque tem muitos livros, mas foi um dos livros que a gente pegou e um livro interessante, porque ele fala assim, pessoas que tinham... Jesus não foi na sinagoga procurar os letrados. Exato. Né? O que ele fez? Ele foi na beira lá e os primeiros que ele chamou foram pescadores. Né? Então, olha só a ideia de Jesus e a ousadia até de Jesus. Assim, eu vou chamar pescadores, vou chamar um que cobrava impostos, vou chamar a gente até estava com essa palavra na cabeça com relação ao Zelote, que, na verdade, é um terrorista. Não é? Os Zelotes eram um grupo extremo radical. O Zelote, o Simão e Mateus é um paradoxo. Pois e Jesus bancou isso. É um paradoxo, aqueles dois juntos. É um negócio assim, exatamente. Fantástico, né? Como é que pode? Por si só já é fantástico. Ele pegou uma pessoa que era colaboracionista, vamos dizer assim, porque ele cobrava os impostos para o Império Romano, e o outro que era contra queria pegar em armas o status. E andava armado. E andava armado, né, até acontecer tudo que foi acontecendo. E assim foi. Né? Então, ele juntou essas pessoas e falou, beleza, 18 meses o que eu tenho, né, vamos trabalhar em cima disso. Foi o que ele fez. Né? É interessante que o John MacArthur vai falar assim, né? Que eles não se destacaram por causa de quaisquer talentos naturais ou habilidades intelectuais. Pelo contrário, eles eram muito propensos a erros, declarações incorretas, atitudes erradas, lapsos de fé, fracassos amargos.
E Jesus observou que eles aprendiam devagar, eram lerdos. Aprendiam e esqueciam, parecia, Esqueciam o tempo em todo, certos né? momentos, né? Porque, Ou seja, praticamente comum. porque o né? mesmo Pedro que... Não, o Senhor é o Jesus, é o Senhor de todos. E, ao mesmo tempo, depois, mais para frente, o que aconteceu? Não, eu nego. Eu não conheço esse homem. Não sei Três quem é. vezes, não bastava uma só, mas três vezes. Pô. Negando aquele que ele conviveu esse tempo todo e reconhecendo a questão. Então, você vê que como é que eles chegaram lá, quando o Beto estava falando da instituição, como que eles chegaram lá para poder falar assim, e agora, gente? Jesus falou um monte de coisa para a gente, e o que a gente vai fazer? Né? Então, essa instituição dos apóstolos realmente é a base da coisa, né, para ter uma organização, para ter uma coisa sólida, para poder seguir. A gente podia falar um pouquinho da origem deles, né? Quase todos da Galileia. Da Galileia que me consta, também, só Judas Iscariotes era da Judéia, não sei se é isso mesmo. Eu agora sim. Acho que quase todos. E, inclusive, o ministério de Jesus foi praticamente todo na Galileia. Todo na Galileia. Né? Isso é importante, porque dá uma dimensão diferente do seguinte, ele não foi para o grande centro, porque o grande centro era quem? Era Jerusalém, era a metrópole. A metrópole da época. Né? Ele estava na periferia. Bom, eu gosto muito de história, né? E gosto muito de arqueologia. E lá tem a casa que, supostamente, pode ter sido de Pedro. Aí. Então, assim, é um sonho visitar, né, Israel, visitar Galileia, visitar tudo, porque você tem os locais de lembrança daquela... E tem a casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Né? Estão guardando ela lá até hoje? Tá lá, né, as ruínas. E tem o indício todo de como Jesus, Caná, né, e um era de Caná, um dos discípulos era... Não me lembro agora. As cidades realmente eu já não sei, mas todos eram daquela região. Todos eram da Galileia, que era onde acontecia, Nazaré, dali para frente. John MacArthur vai falar que pelo menos uns 7 eram conhecidos entre eles, e provavelmente amigos até de infância. Até irmãos, né? Até irmãos, certo? Tiago, irmão de João. João, Pedro, né? Irmão de André. De André. E assim foram os primeiros, chamou... E o gozado, uma coisa interessante que eu achei, que foi André que chamou Pedro. Essa é um lance muito interessante. Na hora foi que André que chamou Pedro, não Pedro chamou vamos André. ver esse cara aqui, que é um cara interessante. Então, porque hoje toda né, o cristianismo tem Pedro em alta conta, e é para ter realmente. Exatamente. Né? Paulo tem Paulo em alta conta, e é para ter. Mas um dos pontos que nós queremos trazer aqui, hoje principalmente, é com relação aos apóstolos. E você tendo essa história, você vai ver que, na verdade... Não foi Pedro e Paulo só que fez tudo acontecer. Foram 12. Foram 12. O que aconteceu com os 12? Né? Aí por onde andaram? Né? E aí acho que a gente começa, né? Acho que agora já podemos, apesar de que... Né? Destino dos apóstolos. É isso que a gente sempre brincou, né? É uma conversa. Então a gente vai conversando e vai... Né? Não é um estudo sistemático, exatamente. Não, né? Mas, inclusive, se tiver perguntas, né, alguma coisa desse tipo, e for registra aí mandar, registra, a gente vai tentar, de alguma forma, esclarecer alguma coisa. Né? A previsão é a gente estar uma vez por semana aqui fazendo isso e a participação sempre é interessante. Uma vez por semana, né? acho que vai ser sempre quinta-feira, né? E aí a gente o que a gente vai trabalhando aqui. Só mais um detalhe que eu achei interessante aqui, né, nos nossas consultas aqui, né, é que os 12 são chamados discípulos. E é interessante que é matemáticos em grego. Isso é interessante porque discípulo é aquele que raciocina junto. Né? Que a matemática ensina a gente a raciocinar. Exato. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda a gente a pensar, a raciocinar. De uma forma concreta. Né? E no grego os discípulos eram chamados de matemáticos. Né? Ou seja, Jesus chama eles e fala assim, olha, vou ensinar vocês a pensar, raciocinarem.
né? Exatamente. Usar as funções, a inteligência, a capacidade que Deus lhes deu. Vou ensinar você a usar isso. Verdade. Isso é uma outra forma diferente de ver as coisas, porque geralmente as pessoas não gostam muito de que os outros... E com isso aí, você vai percebendo que Jesus tinha um plano claro na cabeça. Tinha um plano, claro. Ele não fez a coisa aleatoriamente ou em função das circunstâncias, né? Ele fez programado e o que a gente vê é que ele conseguiu atingir o objetivo. Conseguiu atingir. Né? Tem um outro detalhe também que eu queria colocar. Pois é, toda hora chega... Mas aí, a ideia é essa mesmo. Vamos... É que Jesus escolheu todos aqueles que ele quis. Entendeu? Ele quis escolher cada um dos 12. Pois é. Porque tem gente que acha que fala assim, pô, eu acho que Jesus errou, escolheu Judas errado, Judas Iscariotes errado, né? Nossa, que falha, né? Que falha. Não, gente. Ele escolheu Judas Iscariotes porque quis escolher. O John MacArthur vai falar assim, ó, ele até sabia que Judas o trairia. Mesmo assim, escolheu o traidor. E deu-lhe todos os privilégios e bênçãos que deu aos outros. Entendeu? Pois é. Ele não distinguiu um do outro, mesmo sabendo da situação. E sabia desde o início, né? Então, assim, ele escolheu quem ele quis. Não foi assim uma coisa. E apóstolos, é interessante a gente pensar que apóstolos, a ideia é de enviados, mensageiros. Né? Isso também. Mensageiro, enviados. Né? Ou seja, a ideia deles ali, quando da composição do colégio apostólico, era aquele negócio assim, nós somos a testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. E nós temos a responsabilidade de anunciar e ensinar isso. Exatamente. Nós vimos com os nossos próprios olhos. Então, nós temos que... somos responsáveis. Isso ficou ali, naquele momento, ficou claro. Isso é muito bacana, porque chamaram a responsabilidade para si. É verdade. E olha que coisa interessante. Antes da descida do Espírito Santo. Até. Imagina, né? Imagina. Né? Que eles aprenderam. Nesses 18 meses, eles aprenderam as coisas. E quando Jesus subiu, parece que deixou eles aquele vácuo assim, aí que foi aquele momento profundo de reflexão. Aí que os ensinos vieram à luz, à cabeça. Né? Começa a vir, né? Começa a vir. Eu sempre acho engraçado a questão do inglês. Você estuda inglês quando nós falamos português, né? O tempo todo. Então, vamos estudar inglês para a gente aprender. E a experiência que eu tive com o meu filho foi essa. Ele estudava inglês na escola, mas parecia que ele nunca ia aprender inglês. Assim, a gente tem uma sensação assim, será que está dando certo esse estudo? Será que vai dar resultado? E o diretor até da escola falou assim, minha filha foi assim. Um dia ela começou a falar inglês. Entendeu? Por quê? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai na cabeça da gente. E foi o que aconteceu com o meu filho. Hoje ele fala inglês e lê naturalmente. Viva o Rafael. Mas, assim, você achava assim, puxa vida, será que vai? Mas porque o ensino é isso. O ensino, ele não bate na sua cabeça e entra. Ele vai maturando, ele vai amadurecendo, você vai meditando. E isso que aconteceu com esses 12. E depois 11, e depois 12 de novo, ao longo desse tempo, né? Outro ponto assim, que eu acho importante, só para... Mais um pontinho, tá vendo? Porque é a introdução, mas é isso. Introdução. Faz parte. É que a escolha dos 12 apóstolos foi um julgamento contra o judaísmo institucionalizado. Foi uma renúncia a esses homens e suas organizações, que elas tinham se tornado totalmente corruptas. Entendeu? É por isso que o Senhor não escolheu nenhum líder religioso. Não, você imagina a situação quando Jesus entra no templo, já no fim, na etapa final, derrubando tudo, falando que aquela casa do Senhor e as pessoas não poderiam fazer aquilo que estavam fazendo. Você imagina o impacto que teve isso para os apóstolos também e para a elite
religiosa. Deixou então, todo mundo perplexo. eram pescadores, eram pessoas que estavam com ele vendo o que estava acontecendo para poder aceitar aquilo ali e dali realmente ter a fé e a crença no que Jesus estava ensinando. Isso foi muito importante, né? Muito bem. 4 listas de 12. Dos 12 apóstolos. 4 listas, é isso mesmo? A partir de agora, assim, a lista está lá nos Evangelhos, em Atos também tem uma lista. Bartolomeu. Bartolomeu era conhecido como Natanael. João chama Bartolomeu de Natanael. Então tem algumas pegadinhas aí, né, de cada alguns nomes trocados, particularidade que aparentemente é trocado. E, na verdade, está tudo certo, não tem dificuldade nenhuma. A gente vai passar, mas eu acho, Beto, que a gente pode entrar já na questão, que é o seguinte. O que aconteceu, né? Atos, eles se juntaram, Jesus ressuscitou, eles ficaram lá e eles falaram assim, e agora? O que a gente vai fazer? E eles devem ter feito, em algum momento, essa decisão, né? Que a gente botou até ali, né, Mateus 28, no mapa. Isso, ali. 28, 19 e 20, e Marcos 16, 19 e 20 também, o paralelo, que é a grande comissão, né? Aí tem aquilo que a gente conversou, né? Da questão do tempo do verbo. O tempo do verbo, né? Esse é um ponto que a gente fala bastante do tempo do verbo. Obrigado. Está chegando uma aguinha aqui. O Jefferson, ele é cuidadoso aqui com as coisas. Obrigado. Mas o tempo do verbo aí é muito interessante, porque na tradução da ARA, que é Almeida Revista Atualizada, que geralmente é utilizado, está id. E esse talvez não seja a melhor tradução dentro dos termos gramaticais que ele é colocado. Traduzir é sempre muito difícil, né? Traduzir é difícil. E provavelmente, esse tempo do verbo aí está no gerúndio. Muda completamente. E muda completamente, porque é indo, caminhando, né? Prosseguindo. Né? É o fazer sempre. Né? Então, assim, esse ponto é um ponto que é interessante. Uma coisa também, só para fazer uma observação também, a gente não quer perder muito tempo lendo a Bíblia. Isso não dá tempo, né? Não dá tempo para nada. Então, a gente está tentando fazer algumas citações, quem estiver, né, ouvindo agora ou depois, anota e vai na Bíblia conferir. Eu sempre faço isso. Eu gosto de eu não sou Tomé, não, mas, mas eu gosto de ver. Né? Os cristãos de Bereia, né? Ficavam lá consultando lá. O pessoal ia falar, eles iam lá dar uma checada. Então, é importante certo, isso, eu acho. A questão de você estar conferindo, faz parte do aprendizado você. Então, Mateus 28, 19 e Marcos 16 fala sobre isso, de indo pelo mundo, né? E aí a gente pega daí para poder mostrar esse panorama, né? Eu só queria, Beto, antes de entrar, porque a gente vai dar uma passada rápida em cada apóstolo. Eu espero que dê tempo. Hã? Eu espero que dê tempo. Que horas? Verdade. Então, eu acho que é importante também falar isso agora, das referências que a gente está usando, até para quem estiver vendo, quem ouvir, pesquisar. O que a gente quer é fomentar essa curiosidade. A turma está achando que a gente tirou isso da nossa cabeça, hein? Oxe, verdade. Então, basicamente, assim, são 3 fontes antigas que servem de referência para a gente, né, nesse estudo. Que primeiro é a história da igreja de Eusébio de Cesareia, que ele escreveu em 313. Ele escreveu já no fim do que a gente
do que nós estamos nos propondo a falar. Então, ele conta justamente a história da igreja nos 300 primeiros anos, nos 300 anos primeiros da igreja cristã. E ele concluiu, ele fez um apêndice lá em 325, já no concílio de Nicéia. Também é outra coisa interessante. Mas outra coisa que o Eusébio de Cesareia fez, ele escreveu sobre a vida de Constantino. Ele não só escreveu a história de igreja, ele escreveu outros textos interessantes, e um deles é a história de Constantino, que foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo em 313, eu acho. Foi... 313 parece que ele começa a oficialização da já, igreja. Né? Ele tem o sonho da batalha. Vem com aquela história toda, né? Que é interessante a história de Constantino. É interessante. Ele começa... É interessante a gente verificar que o concílio de Nicéia, já em 325, 325, é isso mesmo? Financiado pelo Estado. Já é financiado. Aí isso... Daí para frente a gente parou. Isso foi assim um paradigma, foi assim um divisor de águas ali, extremamente complicado. Para a igreja. E isso demanda assim mais tempo para conversa. Com certeza. Então, Eusébio, só para ter uma referência, ele de 260 a 339, acho que ele morreu. Então, ele pegou justamente esse período de quando o cristianismo se torna praticamente a religião oficial do Império Romano. Isso. Né? Outra fonte que nós... o Beto gostou muito do nome, que é a Lenda Dourada. Fala inglês aí. Jacobus Golden Legend. É um livro escrito no século XIII, né, por Jacobus Voragine. É um livro sobre que servia para os professores, vamos chamar assim, para os que ensinavam na igreja. Então, não era um livro para o público em geral. Ele conta a história ao longo desse tempo, de cada apóstolo, de cada mártir, de cada bispo importante, e ele faz um grande resumo em 1259, até ele faz um apanhado grande e publica essa que foi chamado da Lenda Dourada. E é um texto muito, muito considerado, apesar de pouco conhecido, né? Mas no meio acadêmico. E outro livro que eu acho que é muito legal também, já é de 1559, foi o John Foxe, né? Que escreveu o Livro dos Mártires. É o Livro dos Mártires. Então, ele também conta essa história da igreja. Lembrar que é John Foxe, não é só Fox, não é uma raposa que está andando não por aí. É Fox de raposa, o Beto ficou com isso da cabeça. Para quem for pesquisar, é John Foxe, com E no final. Com E no final. Fox é com E no final, Fox. E ele escreveu o Livro dos Mártires, então é uma fonte muito boa. Por quê? O que a gente tem hoje, né, Beto, é a tradição, que essas pessoas, principalmente, e os escritores, né, cristãos dos 3 primeiros séculos, deixaram para a gente. Né? O que a gente tem é a tradição, basicamente. Porque também, como a Bíblia, às vezes, não se preocupa em contar a história, efetivamente. Não é um livro histórico na concepção da coisa. E os escritores cristãos, principalmente dessa época que a gente está falando, eles não estavam preocupados em contar a historinha. Não. A história, assim, Jesus saiu daqui, foi para ali, foi para lá. Ele estava preocupado com toda a estrutura da igreja que estava começando. Né? E aí, um ou outro cita, como é o caso de Clemente, que a gente estava até uma discordância aqui já na primeira conversa, se Paulo chegou à Espanha ou não, como está ali, né, Beto? Está aí do seu lado. Tá aqui do agora lado, eu quero aqui, ver você apontar. Aqui, não, tá lá de cá. Aí colocamos Tiago e Paulo na Espanha. Tá aqui,
Tiago, Espanha, Paulo É. na Espanha aqui, ó, tá vendo? Então, essa aí, Paulo, na Bíblia, né, na Carta aos Romanos, ele fala do desejo dele de ir até a Espanha pregar o Evangelho. Exatamente. Mas Atos acaba antes disso acontecer. Se aconteceu. Clemente de Roma, que foi um bispo de Roma no final do primeiro século, ele fala, Paulo chegou nos confins justamente na Espanha, que seria a Espanha. Os confins do mundo naquela época era a Espanha, né? Um dos confins. Porque A pro Península lado de Ibérica. lá talvez tinha muito mais coisas. Pro lado de lá Síria, sim, mas pro lado do Ocidente, não, porque Não. chegava no Atlântico. No Atlântico. Aí não tinha jeito. Mas Clemente fala que Paulo chegou lá, né? O Beto, talvez, assim, a gente vai estudar mais, a gente vai vamos analisar evoluir isso essa aí, questão. vamos evoluir essa questão. Mas são coisas interessantes. Então, tudo que a gente vai falar agora é baseado um pouco na tradição que temos da igreja. Não só desses historiadores, efetivamente, porque Eusébio de Cesareia, ele realmente se preocupou, 313 depois de Cristo, em contar a história da igreja. O nome do livro é História Eclesiástica. Então, ele procurou fazer um livro de história. Fora isso, para trás, a gente não tinha grandes coisas, porque os cristãos viviam sendo perseguidos, né? Daqui para frente, mais um pouco, a gente vai começar a falar das perseguições que tiveram. E foram muitas perseguições ao longo desses 300 anos. Muitas. E perseguições terríveis, né? Agora, outras coisas também que é interessante é que, de repente, nós vamos citar algumas coisas aqui, do tipo... alguns livros que são tidos como apócrifos, né? Verdade. Mas eles nos dão algumas histórias. Exato. Né? A igreja tem razão de rejeitá-los, assim, porque tinha muita coisa inventada, realmente uma coisa que... Tá, mas algumas coisas dá para aproveitar. Esse né? que é o ponto. E algumas pinceladas aqui e ali nos dão algumas orientações. A ideia não é ler o apócrifo, um livro apócrifo, que é um livro que foi colocado à parte da Bíblia, né, como não canônico. Não canônico, não inspirado. Mas quando você escreve uma história assim, como Atos de André, você acaba falando alguma coisa ali no meio que realmente... É verdade. É verdade. Então, dando algumas indicações, algumas dicas, né? Algumas dicas. Então, quando a gente está trazendo alguns apócrifos, é justamente para contribuir com essas tradições. E outra coisa também que a gente está preocupado em não trazer são questões teológicas, né? Porque a questão teológica, você falar de questões teológicas dos 3 primeiros séculos, é extremamente complexo. Porque é a formação da igreja. A gente estava falando que o manuscrito, o fragmento de manuscrito mais antigo que se tem do Novo Testamento, o fragmento de um papiro, é um trecho desse tamanho, exatamente desse tamanho, do Evangelho de João. Então, tem algumas palavras em 5 linhas. E esse é o mais antigo. E o mais antigo é de 120 e poucos. 120 depois de Cristo. E a Bíblia perdeu-se. Na verdade, os manuscritos existiram, né? Só que foram se perdendo e a igreja evoluindo. Tanto que você chega no final do 2º século, os escritos de Clemente de Alexandria já é uma infinidade de escritos que você tem. Né? Mas aí eram também escritos que não circulavam na igreja. Já era um público mais restrito que tinha acesso. Mas Clemente de Alexandria escreveu muita coisa. Orígenes e muitos autores e do graças a 2º, Deus que esses 3º caras século. escreveram, né? Senão a gente não ia... Também, né? Muita Exatamente. informação a gente não ia então, ter o nosso principal foco aqui é chegar na história do desdobramento da igreja, né? Então, agora nós temos 12 apóstolos para falar, Beto. Então. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que... Bom, a gente vai começar com um que não é apóstolo. Estevão. É verdade. A gente também procurou incluir nessa discussão, nessa conversa, né?
Estevão, por exemplo, não foi apóstolo, mas é importantíssimo analisar a vida de Estevão. Vale a pena, vale a pena. É um dos poucos que tem a morte dele relatada no livro de Atos. Exatamente. Ele tem exatamente como foi que ele morreu. Mártir. E foi o primeiro mártir. A história de Estevão é interessante porque ele mostra justamente que o incômodo, né, que o cristianismo trazia para onde ele estava, né? E aí Estevão já de cara já. E aí me parece, ou pelo menos que eu entendi aqui dos nossos alfarrábios, é que teria sido assim 1 ano depois de Jesus Cristo ter morrido, ter sido crucificado, já aconteceu, ascensão, né? Tal. 1 ano depois, mais ou menos, assim, na época, já teria acontecido isso. Foi muito rápido. Olha né? que o negócio assim foi evoluindo assim, de uma forma muito grande, né? Exato. A ponto de incomodar, e Estevão foi o primeiro. Agora, outro dado interessante aqui também, que parece que nessa época não foi Estevão sozinho, não, né? É verdade. Não foi Estevão sozinho, não. Pelo que nós temos alguns comentários aqui, cerca de 2.000 cristãos, com Nicanor, que era um dos 7 diáconos. Diáconos já, Diáconos. Né? A figura do diácono. Que nós temos lá a instituição dos diáconos, né? Em Atos também. Em Atos também. Sofreram martírio durante a perseguição que recaiu sobre Estevão. Pois é. Ou seja, foi uma perseguição barra pesada. Efeito dominó ali, né? Foi. E espalhou gente para tudo quanto foi lado. E parece que somente os apóstolos ficaram... Ainda mais um pouco. Ainda em Jerusalém, mas durante algum tempo ainda. Exatamente. Isso é interessante, né? Você vê interessante. Que, a gente está falando aí de poucos anos para frente. 40 depois de Cristo, vamos dizer. Situar em termos de data. Né? Alguma coisa desse tipo. Menos de 40. Menos de 40, talvez. 35, Jesus, 29, 33, né? Só para instigar, vale a pena, Bento? Eu não sei, porque para falar dos apóstolos agora não vai dar, né? Não vai dar, pode instigar aí. Porque Jesus nasceu antes de Cristo. Há o detalhe do calendário. Eu acho fantástico isso, né? Vai lá, que a história é repleta dessas coisas, né? Houve um erro de cálculo, na verdade. Então todo mundo pensa assim, Jesus morreu quando? Aí a pessoa naturalmente fala assim, 33 depois de Cristo. 33, Só que viram que fizeram a conta errada. E a questão de Herodes, para situar na história, foram 4 ou 5 anos antes, pelo menos. Então, só que já tinha consolidado o calendário e ficou assim, só que Jesus deve ter morrido em torno de 29 depois de Cristo. Um pouquinho antes. Entendeu? Então, é uma curiosidade que... Ou seja, tem um erro aí de uns... Hoje é besteira. De uns 4 anos, uns 4 anos. 4 anos. Da contagem de Herodes, o Grande. Né? Tem essa... Houve um erro na contagem e só foram descobrir isso muito tempo depois. Tem um erro no calendário interessante. Então, sempre considerando a morte de Cristo, a gente vai considerar, porque a gente está falando de história, né? Então, 29 depois de Cristo, Jesus morreu. E aí começa, você falando, então, de Estevão, já está falando de 30, 31 no máximo. 30 é alguma coisa, né? E aí tem essa enorme perseguição, né? Você vê que... A grande perseguição. Foi grande o negócio. Foi grande. Espalhou gente... Foi grande e o impacto que eles já causaram desde o início, né? Desde o início. É verdade. É interessante ver que essa perseguição foi em Jerusalém. Sim. Em Jerusalém. Totalmente. Porque espalhou gente pela Judéia e espalhou gente para Samaria. Verdade. Né? Então, assim, esses 2 locais... Foi muita gente. Exato. Né? Samaria, Galiléia, está ali naquela região ali. E morreu muita gente, além de Estevão. Além de Estevão. Assim, como a gente estava falando, a questão dos apóstolos, a gente vai focar na tradição, para onde eles foram, por isso que o mapa está aqui, né? Então, saindo de Jerusalém. Dá uma palhinha sobre o mapa aí. Ó. Exato. Isso.
explicar um pouco essa questão do mapa, que Jerusalém é uma cidade que está ali no meio do mapa, né, que a gente centralizou, e botamos algumas ramificações a partir de Jerusalém, né? Ou seja, a tradição diz, como eu falei, Paulo chegou até a Espanha, né? André foi um caso fantástico, porque ele foi até a Rússia hoje, o sul da Rússia. Então, para o norte, e na época era Sítia. Né? Padroeiro da Rússia, né? E hoje, até hoje, o padroeiro da Rússia é a figura de André, o apóstolo. Né? Isso a gente normalmente, até porque a Igreja Ortodoxa cristã já é outro mundo, a gente não tem conhecimento, é uma pena, porque são coisas interessantes demais também, porque a gente está vendo o desdobramento do cristianismo justamente para a Armênia, a Síria, a Arábia, a Índia, que está aqui atrás de mim. André, Bartolomeu. É interessante, o evangelho chegou na Índia. Já no primeiro século. Eu computei pelo menos 2 apóstolos que chegaram lá na Índia. Exato. 2 apóstolos chegaram na Tomé, Índia. né? E a gente vai falar. Mas a gente já está preparando para outra aula. Só adiantar isso aí. Então, a gente quis mostrar nesse mapa o desdobramento dos apóstolos. E a gente chegou a essa conclusão, de que eles realmente fizeram. Eles devem ter se reunido lá na casa de Marcos, igual você falou, e falou assim, gente, vamos lá. Eu vou para Roma. Você vai para não sei aonde. Eu vou para a Índia, Tomé. E assim fizeram. Porque não foi uma coisa atabalhoada também. Com certeza. Porque você vê que eles conseguiram atingir o mundo da época. Inclusive foram para o Egito, para a Etiópia. Exato, até a Etiópia ainda embaixo. Depois vai ter uma igreja importantíssima em Alexandria. Alexandria é um centro cultural. Fundamental na história. Na Pérsia ali. E lá eles estiveram. Na Pérsia, na parte. Então é isso. Eu não sei, Beto. Um detalhe interessante também é que chegaram até a Grã-Bretanha, na Inglaterra. Chegaram. Eu acredito. Né? Tem uma história assim, eu fiquei assim, espantadíssimo, porque se chegar lá na Inglaterra. Você sabe que na Inglaterra, no Reino Unido, né, que é mais para cima ainda, descobriram muitos sítios arqueológicos do Império Romano, lá no Reino Unido. Então, tem muralhas construídas pelos romanos, tem toda uma povoação, uma ocupação do Império Romano no Reino Unido, lá atrás, no Império Romano. Considerando que o Império Romano começou a decadência lá para o V século, VI século, entendeu? Então, todo esse tempo, os caras estavam. Por isso que, às vezes, a gente subestima, né? Fala assim, poxa vida, André foi parar lá na Rússia. Né? Os caras andavam pra caramba. Né? E a gente vê nos confins do mundo. Aloysio, isso é legal. A campainha bateu aqui, plim, blom. Pois é. Então... Dá as últimas considerações aí, o encaminhamento. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o que a gente queria hoje, né? Como fala meta. Pro pessoal aí como é que nós vamos fazer quinta-feira. A quinta-feira, a ideia é justamente discutir alguns... eu estou olhando aqui para o mapa, tá, gente? O que aconteceu com cada apóstolo, tá certo? A gente vai mostrar algumas histórias interessantes de cada que são da tradição. São histórias críveis, né? Não são nada absurdo. E são muito interessantes as histórias, né? A gente fica chocado porque parece que Atos encerra tudo, né? E essa é a ideia, que os apóstolos saíram pelo mundo para fazer a ordenação de Cristo. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos que assistiram. Quinta-feira que vem a gente volta e a gente termina orando, pedindo a Deus que abençoe a cada um, que guarde-nos, nos oriente nessa caminhada e que a paz do Senhor esteja contigo. Amém.